A Torre de Londres é um castelo histórico localizado na Inglaterra. A torre é uma peça muito importante na história britânica e já serviu como residência para a realeza, Casa da Moeda e hoje abriga as joias da rainha. Durante anos, relatos dos guardas responsáveis pela segurança da torre vêm despertando a curiosidade de todos. Inclusive, alguns guardas responsáveis pelo turno da noite se negam a fazer a vigília, alegando ver diversos fantasmas andando pelos corredores do castelo, incluindo o de Ana Bolena, decapitada em 1536 e enterrada em uma das capelas dentro do castelo. No vídeo de hoje, você vai conhecer as histórias por trás de alguns dos acontecimentos sobrenaturais na Torre de Londres, um monumento histórico localizado no meio da cidade e considerado um dos mais assombrados do mundo. Meu nome é Rafael Pemolini e você é muito bem-vindo ao canal Área X. A Torre de Londres é um castelo histórico localizado na cidade de Londres, na Inglaterra, na margem norte do rio Tâmisa. Ele foi fundado por volta do final do ano de 1066, depois da invasão e ocupação do Reino da Inglaterra no século XI por um exército da Normandia. A Torre Branca, em seu centro, foi construída pelo rei William I em 1078, sendo considerada pelos habitantes da cidade como um símbolo de opressão infligida pela nova elite governante. O castelo foi utilizado como prisão de 1100 até 1952, apesar desta não ter sido a sua função principal. O complexo da Torre de Londres é composto por vários edifícios localizados dentro de 2 anéis de muralhas de defesa e um lago ao seu redor. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva e ative o sininho de notificações, assim você ficará sabendo dos novos vídeos que são postados toda semana. Para ficar mais fácil de entender, vamos dividir o castelo por partes, conhecendo as suas torres principais e seus respectivos fantasmas. No começo dos anos 80, um dos guardiões da Torre de Londres... Sim, existe um título específico para todos os soldados da rainha que são responsáveis pela guarda da torre. São chamados de guardiões. O guardião estava no seu turno, cedo da manhã, quando olhou para cima e viu outros 2 guardiões no topo da torre, porém com os uniformes que eram usados há muitos anos atrás. Os 2 estavam fumando cachimbo, conversando, então olharam para ele por alguns segundos e depois disso desapareceram. O mais trágico dos monarcas, o rei Henry VI, foi aprisionado na Torre de Wakefield, sendo supostamente assassinado antes da meia-noite do dia 21 de maio de 1417. Quando os ponteiros do relógio marcam a exata hora de sua morte, vários relatos de guardas afirmam que o espírito de Henry, com uma aparência pálida e com um movimento sorrateiro, perambula pela torre por alguns minutos, até desaparecer e descansar novamente por mais um ano. Essa parede é conhecida pela frequente aparição de Thomas Becket, conhecido por ser o primeiro espírito a ser visto na torre. Thomas foi um arcebispo de Canterbury e foi brutalmente assassinado por 4 cavaleiros do rei. Em 1241, a construção da parede circular interna começou, supostamente perturbando o espírito de Thomas. Foram relatadas várias aparições de Thomas batendo agressivamente na parede em construção com sua cruz de madeira, deixando marcas e muitas vezes danificando a construção, fazendo com que os operários tivessem que reconstruir as partes da parede de pedra. Com o intuito de apaziguar a situação com o espírito, o rei ordenou que fosse construída uma capela na torre com o nome de Thomas Becket. Desde então, o seu fantasma não foi mais visto na torre.
Essa torre é muito famosa por ter relatos de muitas aparições, incluindo a da Mulher de Branco. Ela é a aparição mais misteriosa e frequente na Torre de Londres, sendo que ninguém sabe a sua identidade. A sua maior característica é seu sufocante cheiro de perfume, que muitas vezes causa náusea aos guardas e aos visitantes. Frequentemente, crianças dizem avistar uma mulher na torre, acenando pela janela. A descrição da fisionomia e vestimenta é sempre a mesma. Também existem relatos de pessoas sendo tocadas no ombro por ela. Essa torre, antes chamada de Torre do Jardim, teve seu nome trocado depois da execução dos príncipes Edward, de 12 anos, e seu irmão mais novo, Richard, em 1483. Um dos fatos mais misteriosos da Torre de Londres foi o desaparecimento dos seus corpos. Eles foram aprisionados e executados pelo rei Richard, pois assim ele manteria o trono. Em 1674, uma caixa contendo 2 esqueletos foi encontrada, levando a acreditar que eram os restos mortais dos príncipes, mas nunca houve uma confirmação disso. Existem relatos de inúmeras aparições dos príncipes, chorando abraçados um ao outro, vestindo seus pijamas, correndo em desespero pelos corredores da torre. Talvez Ana Boleyn seja o mais popular dos fantasmas que assombram a Torre de Londres. Ela se tornou rainha da Inglaterra em 1533, depois de se casar com o rei Henry VIII. A atual rainha Elizabeth II é descendente direta de Mary Boleyn, irmã de Ana. O rei Henry queria ter um filho homem para que um dia ele fosse sucessor de seu trono. Ana ficou grávida 3 vezes, não conseguindo concluir a gravidez. Em 1536, Henry estava cansado dessa situação e se envolveu com Jane Seymour, com quem ele pretendia se casar. Henry precisava de uma razão para anular seu casamento com Ana. Foi então que no dia 3 de maio de 1536, Henry mandou prender Ana na torre por traição. No dia 19 de maio, Ana foi decapitada no topo da torre e testemunhas afirmam que, inexplicavelmente, todos os corvos que estavam circulando o terraço pararam e olharam fixamente, sem se mover, para o corpo da rainha. Algo muito estranho, pois durante toda e qualquer execução, os corvos iam direto beber o sangue da cabeça decapitada. Existem inúmeros relatos de pessoas dizendo ter visto Ana Boleyn circulando pela torre segurando a sua cabeça debaixo do braço, muitas vezes caminhando em direção ao seu local de execução. Essa é a Torre de Londres, um castelo cheio de mistérios, localizado no coração da cidade, cercado por edifícios e pela vida moderna. Mas por trás daquelas paredes ali, o tempo parou. O corvo é uma ave muito popular aqui nessa área. As últimas execuções aconteceram dezenas de anos atrás. Elas aconteciam ali naquela torre. Mas ainda assim, as aves continuam a circular o castelo. Nos últimos dias, eu entrei em um dilema muito importante em relação à palavra corvo. O corvo, no plural, pode ser tanto pronunciado corvos ou corvos. Isso depende muito da região ou se o português é de Portugal ou do Brasil. Então, se algum professor de português estiver me assistindo agora, por favor, me perdoe caso eu estiver cometendo algum erro. A energia desse local é realmente incrível, é inexplicável. Eu queria que vocês sentissem um pouco do que eu estou sentindo agora. Por trás daquelas paredes, realmente é como se o tempo tivesse se recusado a passar.
Esse monumento, mesmo sendo um dos locais mais mal assombrados do mundo, ele é muito importante para a cultura e história britânica. E eu me sinto muito orgulhoso e honrado por fazer parte de tudo isso. Existe uma lenda que diz que após as execuções, as cabeças decapitadas eram enfiadas em lanças e deixadas expostas no topo da torre para os corvos devorar. Ainda hoje, pode-se ver dezenas de corvos circulando a torre, mesmo que as execuções não aconteçam há muitos anos. Diz a lenda que o dia em que os corvos pararem de circular a torre será o fim da monarquia e a queda do Império Britânico. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sino de notificações, assim você fica sabendo dos vídeos que serão postados aqui semanalmente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.